misericórdia, passa por lá. Vai encontrar Bíblias, água cristã. Vai encontrar ali uma cocada abençoada, pé de boneca abençoado. Não tem lactose, você que tem, quem sabe, né? Não engorda também, pode. É abençoado. Sei de Pix, Não engorda, as parcela no cartão até Jesus voltar. Você pode abençoar nossas vidas. Nós rodamos uma média de 5.000 quilômetros por mês. Deus tem cuidado de nós, fazendo a obra do Senhor com alegria, com responsabilidade. E quando nós fazemos assim, o Senhor cuida de nós. Amém, irmãos? Amém. Eu estou sentindo Deus nesse ambiente. Glória a Deus. João capítulo 14, verso 19. E ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Podeis assentar, adorando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto a qual nós lemos nesta noite, a instrução de Jesus aos seus discípulos. Jesus, nós entendemos que ele vem à terra com um propósito. O propósito de Jesus este é apresentar o reino. Quando nós vemos Jesus falando a respeito do reino, falando a respeito do seu Pai, Jesus nos 4 evangelhos nunca falou dele mesmo. Todas as vezes que ele vai direcionar ao Pai, ele vai sempre apresentar o Pai. Jesus, quando ele nasce, ele já nasce com um propósito. Ele vai morar numa cidade chamada Nazaré. O seu pai, carpinteiro na época, sua mãe. Jesus ele vai morar nessa região durante seus 30 anos de idade. Jesus, como muitos até mesmo pregam de uma forma equivocada, diz que Jesus era uma família pobre, porque até mesmo quando Jesus foi ser gerado por Maria, a Bíblia vai dizer que ele nasceu numa estrebaria. E por esta cena acontecer, muitos vão dizer que José era pobre. Não, José era rico, carpinteiro. Todo carpinteiro nesta época era rico. Ele fazia os cavalos, as carruagens, ele fazia os móveis. Era muito rico. Ele tinha dinheiro. O problema não era o dinheiro para José. O problema era alguém ceder um espaço, um quarto para ele. Jesus ele vai crescer, quem sabe, guiando os passos do seu pai, e até os seus 30 anos. Seu pai agora, aproximadamente, alguns vão dizer que os pais de Jesus, José, vai morrer. Ele morre. E quando José morre, então ele vai sair de Nazaré. Ele vai vir morar em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade litorânea. E ali, com seus 30 anos de idade, então Jesus vai começar o seu ministério. Em Cafarnaum, Jesus vai escolher 12 homens para ser instruído, para ser disciplinado por ele, para que lá na frente viesse também continuar a pregação do Evangelho. Você vai ver que onde Jesus estava, sempre alguma coisa sobrenatural acontecia. Jesus, por sua feita, ele tinha compaixão. Você vai ver que todas as vezes na Bíblia, você vai ver quando Jesus vê uma necessidade, ele está dizendo de Jesus, movendo de íntima compaixão. Jesus ele fez coisas extraordinárias. Jesus ele curou um cego. Jesus ressuscita morto 3 anos. Uma grande multidão começou a acompanhar. Jesus ele começa então a acalmar vento, tempestade. Há muitas libertações. E a Bíblia vai dizer que Jesus não vai fazer mais coisas porque o povo não acreditava. Um problema que muitas vezes nós não recebemos não é a questão de Deus. Às vezes a questão é nossa. Mas muitas vezes nós não acreditamos no que Deus pode fazer. Muitas vezes nós estamos numa fé natural. E essa fé natural nós só acreditamos na coisa que nós podemos ver. Mas Jesus ele quer fazer algo sobrenatural. Jesus ele quer fazer algo extraordinário. Jesus quer fazer muito mais além. Jesus ele vai pregar. Jesus ele vai começar iniciando as suas pregações. E eu sempre digo que um dia alguém chegou e disse: pastor, como que eu faço para viver uma vida bem espiritual, uma vida estruturada? Eu disse: é simples. O capítulo de número 5,
até o capítulo de número 7 de Mateus, a lista base cristã, o fundamento do ensinamento de Jesus sobre a nossa fé cristã. Ali você vai ver Jesus ensinando em parábolas, Jesus instruindo. As pessoas iam não apenas para ouvir os milagres, mas também para ouvir o ensinamento de Jesus, porque o ensinamento de Jesus muitas vezes confrontava. Jesus, as suas mensagens não eram igual as mensagens de hoje, sabor de mel, dizendo que você é um espelho. Diz, não, a mensagem de Jesus é a mensagem de arrependimento, porque o texto vai dizer que Jesus começou pregando arrependimento, dizendo: ei, arrependei-vos, porque já chegados o reino do céu. Jesus, ele não só pregava amor, porque muitos acham que Jesus é só amor, mas Jesus também é arrependimento, Jesus também é justiça. Prova que Jesus um dia vai trazer uma mensagem, e essa mensagem foi tão pesada que a multidão pegou, saiu e disse: não, essa mensagem é muito pesada. Por que, pregador? Porque Jesus, ele vai dizer: olha, convertei-vos, vocês estão igual um sepulcro caiado. Vocês estão bonitinhos por fora, mas vocês estão podres por dentro. A multidão fica brava. Jesus, ele vai apresentar o inferno, porque Jesus vai falar mais sobre o inferno do que o próprio céu. Jesus então vai começar a trazer mensagens que venham confrontar as pessoas. A multidão, quando é confrontada, vai embora. Aí Jesus vai dizendo: vocês também, discípulos 12, vocês querem também do povo. Aí Pedro toma adiante e diz: Senhor, para onde nós vamos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Jesus, ele veio para fazer a diferença. Mas existem pessoas que não gostavam de Jesus. Tinha algumas pessoas que não estavam agradando do que Jesus estava fazendo, porque Jesus, ele pregava, ele fazia milagres, mas sempre tinha alguém querendo achar um defeito em Jesus. E a Bíblia vai dizer que esse alguém, os próprios sacerdotes, os escribas da época, os próprios religiosos da época, e conhecia a lei Torá, e conhecia as 613 leis judaicas. Este povo, eles sempre tentaram contra Jesus achar uma brecha, mas Jesus, ele estava ali. E a Bíblia vai dizer que um dia esse povo não aguenta mais, dizendo: vamos dar um jeito em Jesus, vamos ter que dar um jeito nesse Messias que se diz ser o Messias. Então agora, eles vão armar contra Jesus. Você vai conhecer a história. Judas, com o seu coração voltado às coisas desta vida, ele vai então vender Jesus. Agora vai entregar Jesus. Jesus agora é levado ao julgamento. E quando Jesus é levado ao julgamento, Jesus agora, a ordem é crucificar Jesus. E quando manda crucificar Jesus, entenda uma coisa, que tudo havia um propósito. Por que, pregador? Porque Jesus, ele vem em João capítulo 3,16 com o segundo propósito: porque Deus amou o mundo. Eu vou repetir: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou Garuva, Deus amou esta igreja, Deus amou você, que Ele deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito do sacrifício da cruz foi para que viesse ter perdão, salvação à humanidade. Entenda uma coisa, que Jesus, ele não veio para nós, não. Nós já estávamos condenados à morte, nós já estávamos condenados à perdição. Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus não queriam. Então Jesus vai morrer pelo gentio. Nós não estávamos na lista da salvação, mas Jesus está dizendo: já que o judeu não quer, eu vou morrer para aquele povo, para aquele drogado, para aquele que está no vanado, para aquele que está com o casamento destruído. Por isso que até mesmo já foi lido o texto aqui, que Jesus vai dizendo: ei, está cansado? Então vem até mim. Está desanimado? Vem até mim. Está depressivo? Vem até mim. Precisa de uma libertação? Vem até mim. Porque Jesus, o fardo de Jesus é leve. Do mundo é pesado, do homem é pesado, mas o fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. E Jesus, essa noite, quer aliviar pessoas aqui. Mas pega, mas eu já sou crente. Mas você está crente, você chegou aqui pesado, cansado de orar, cansado de vir para o culto, cansado de ler a Bíblia, quem sabe cansado até de caminhar na fé. Mas Jesus está dizendo: vem até mim nessa noite, que eu tenho refrigério para a tua alma nesta noite. Jesus é mandado ser crucificado. Jesus não tinha defeito algum, não tinha motivo nenhum, mas o povo escolhe Barrabás. E Jesus então agora vai carregar sobre os seus ombros um pedaço de madeira, porque o propósito era esse: seja crucificado
Jesus ele teria que ser crucificado, e só deveria ser crucificado alguém que realmente descumprisse todas as leis, alguém que matasse, que roubasse. Era coisa para bandido, e Jesus não era bandido. Jesus ele vai pegar um pedaço de madeira, vai receber uma coroa de espinho. Jesus agora vai receber 40 chibatadas menos um, e ele vai continuar caminhando diante da cidade. Quando Jesus está caminhando, existe uma rua chamada Via Dolorosa. Se um dia você for para Jerusalém, passa por lá. Existe um pedaço ali, uma parede, que é sem reboco, ninguém pode tocar. Por quê? Porque quando Jesus cansou, quando a cruz caiu e Jesus cansou, porque muitos pregadores dizem que Jesus levou a cruz até o fim. Jesus não levou a cruz até o fim. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Jesus levou a cruz até o fim. Não, Jesus ele cansou, a cruz cai, e Jesus vai colocar a mão sobre esta parede. E quando Jesus coloca a mão sobre esta parede, cansado, já recebendo chibatadas, sendo açoitado, sendo humilhado pela multidão, ele cansa. Jesus agora está sem força, mas aí algum soldado vai dizer, vê alguém no meio da multidão, e vai trazer aquele homem chamado Simão Sirineu, e vai dizer, pega esta cruz e ajuda Jesus a levar até o final. Aí eu entendo o que Jesus estava dizendo, porque aqui é um período de decisão, porque como servos de Deus, como ser humano que nós temos, vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos cansar de levar a cruz. Vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos estar cansados de caminhar, de nós estarmos na presença de Deus. Vai chegar um momento na nossa vida que a cruz vai cair. Vai chegar no momento na nossa vida que nós vamos levar tantos açoites da vida, que muitas vezes nós vamos querer parar. Mas entenda uma coisa, Jesus está ensinando os discípulos, dizendo, ei, eu estou indo para o Pai, mas eu vou mandar um outro Consolador. Ele vai ficar convosco todos os dias. Esse Consolador era o papel que o Sirineu estava fazendo. Quando Jesus fechou a cruz, Deus providenciou alguém para ajudar Jesus a levar a cruz até o final. Sabe por quê? Deus não quer que você pague pela metade. Deus não te chamou para você ficar prostrado, caído pela metade. O Espírito de Deus, eu estou tudo arrepiado aqui. Ele nessa noite está aqui, nessa noite o Sirineu de Deus, nessa noite está aqui, nessa noite dizer, meu filho, eu vim neste culto hoje para ajudar você a carregar a sua cruz. Você não vai parar, a cruz está pesada, você não tem mais força para carregar. Os açoites da vida, quem sabe, está fazendo você desistir, você parar. Mas o Espírito de Deus nesta noite está aqui para te ajudar nesta noite. Ele está aqui para te consolar, para te dar força. Ele está aqui para te abraçar neste ambiente. Glória a Deus. Porque vai chegar momentos na nossa vida que nós vamos querer parar, desistir e voltar para trás. Porque a cruz está pesada, os açoites da vida. Agora Jesus vai ser chegado até aquele ambiente. Quando Jesus chega naquele monte, ele vai ser crucificado. A cruz, Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, a cruz para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Sabe por que Jesus está ensinando nós a levarmos a cruz? Porque lá na cruz, quando Jesus estava pendurado, Jesus ele está, mesmo sendo crucificado, fazendo uma coisa que ele não merecia, mesmo naquela cruz, Jesus está dizendo, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque muitas vezes quando você errar, o homem não vai te perdoar. Muitas vezes quando você falhar, o homem não vai te querer te abraçar, muitas vezes, e trazer uma palavra de ânimo. Quem sabe as pessoas vão errar contigo, você vai criar mágoa no teu coração e não vai conseguir liberar perdão. Mas a cruz final de Cristo, ela nos ajuda a liberar perdão. Jesus está dizendo, perdoa este povo, Pai. Eles não estão sabendo o que faz. Na cruz tem perdão, se você falhou, você errou, tem perdão de Deus para nossas vidas aqui nesta noite. A cruz, glória a Deus, eu estava ali. Alguém vai dizer, Jesus, o que? Tua mãe, teus irmãos, os discípulos estão tudo lá embaixo. Sabe por quê? A cruz, ela reúne famílias. A cruz, ela vai trazer as famílias mais próximas. Glória a Deus, aleluia.
Porque muitas vezes nós estamos longe da cruz, e longe da cruz a tua família pode ser destruída, longe da cruz o teu casamento pode ser destruído, longe da cruz o teu filho pode ser destruído, mas entenda, perto da cruz, Deus Jesus está vendo você. Coloca a tua família perto da cruz, que você vai ver o que Deus vai fazer. Coloca o teu casamento diante da cruz. Pregador, já não aguento mais aquele homem, já não aguento mais aquela mulher. Vai aos pés da cruz esta noite, porque na cruz tem restauração, aos pés da cruz tem comunhão, aos pés da cruz tem perdão, tem a ajuda de Deus para a sua vida. Maravilhoso. Coloca Jesus ali. Jesus morre, ele entrega, telestai, está consumado, a dívida está paga. Vão tirar Jesus dali. Jesus, ninguém sabia onde colocar Jesus. Jesus agora é colocado no sepulcro emprestado. Quando ele vai ser colocado no sepulcro emprestado de José, meu irmão, Maria, capítulo 20 de João, vai chegar até aquele lugar, aquele jardim. Quando ela chega naquele jardim, ela vai ver a pedra sendo removida, a pedra removida. E ela então vai se deparar com dois homens, dois anjos. E ele está dizendo: por que você procura vivente? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Jesus não está morto. Tem pessoas que estão servindo um Deus morto, um Deus que tem olhos mas não vê, tem mão mas não apalpa, tem boca mas não fala. Mas o nosso Cristo morreu. Um dia alguém diz para o pregador, há um ditado por aí que a esperança é a última que morre. Eu concordo até a parte A, mas a parte B diz assim: eu concordo, a minha esperança um dia morreu, mas o terceiro dia ressuscitou, está vivo nesta noite. Tem esperança de Deus para nossas vidas, porque ele ressuscitou. Amém. O teu Deus não está morto, meu irmão. O teu Deus está vivo. Prova, pregador, eu provo, eu já senti ele aqui nessa noite. Quem já sentiu ele aqui nessa noite? Ele não está aqui. Ela vai falar com os discípulos, corre na casa onde os discípulos estão. Pedro e mais João, quem sabe, dois discípulos, Pedro e João, eles estão indo agora em direção, um vai mais rápido que o outro. Quando eles chegam, eles olham dentro do sepulcro, eles veem agora um ninho jogado no chão. Eles vão ver a pedra removida, vão ver um lenço dobrado. Quando ele vê um ninho jogado no chão, ele entendeu que Jesus estava dizendo: a minha palavra, aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. A promessa de Deus na sua vida, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Jesus estava dizendo aos discípulos, quando eles viram o ninho jogado no chão, a pedra removida, eles entenderam: a promessa vai se cumprir. Jesus falou, está falado. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar sobre a tua vida. Diga para o teu irmão: a promessa de Deus vai se cumprir, meu irmão, fica tranquilo. A promessa de Deus vai se cumprir. Aí ele vê um lenço dobradinho. Quando Pedro viu um lenço dobrado, Pedro entendeu o recado. Por quê? Você lembra que Jesus vai chamar dois discípulos e um deles era Pedro? Vai dizer: entra numa cidade, você vai encontrar um homem carregando um cântaro de água, segue ele. Quando ele chegar no cenáculo todo mobiliado, você vai fazer a preparação da festa. Quem que organizou a ceia? Foi Pedro. E Pedro sabia de organizar uma festa. Na época judaica, na cultura judaica, quando se fazia uma festa, os garçons ficavam pelas paredes, observando o pessoal comendo no meio da sala, daquele ambiente. E havia um sinal: quando a pessoa comia e ela pegasse um lenço, um guardanapo que nós chamamos hoje, um lenço naquela época de linho, ele pegava, limpava e jogasse um lenço de qualquer jeito e saía, o garçom entendia: ele já comeu, está satisfeito, não vai voltar mais. Mas porém, quando ele pegava a pessoa se limpava e deixava o lenço dobradinho, ele saía, a pessoa, o garçom olhava e dizia: ei, ele foi, mas ele vai voltar. Quando Pedro viu o lenço dobrado,
Ele estava dizendo, ele entendeu o recado de Jesus dizendo: ei, eu fui, mas eu vou voltar. Eu fui, mas eu vou voltar. Aí por isso que Jesus vai escrever em João 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou ter dito: vou preparar lugar, para onde eu esteja, estejais vós também. Paulo está escrevendo a Tessalonicenses 4:16 e diz até o 19, ele vai encerrar dizendo: ei, alegrai-vos uns aos outros com esta palavra. Jesus, ele veio, mas ele vai voltar. Por quê? Porque ele vive, e eu creio. Você crê que ele vai voltar? Breve Jesus irá buscar a sua noiva. Glória a Deus. Ele vive. Por isso que eu creio no arrebatamento da igreja, porque o céu não é para quem começa, mas o céu é para quem vai até o fim. Meu irmão, coloca isso na tua cabeça, que tudo isso daqui da terra vai passar, mas no dia que a trombeta soar, Apocalipse 21:4 vai dizer que o Senhor vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Vale a pena passar por tribulações aqui nesta terra, vale a pena passar por momentos difíceis aqui nesta terra. Quem sabe aqui nesta terra você não tem um banquete muitas vezes para desfrutar, mas há um banquete celestial esperando por nós. Quem sabe você não tem seu nome escrito nas redes sociais, um grande influenciador. Quem sabe você não tem seu nome nas mídias. Não fique triste, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e naquele dia o Senhor vai te chamar pelo teu nome, vai dizer: bendito pelo meu Pai, tendo pouca força não negaste meu nome, tendo fraquinho mas estava ali me adorando, quando passou por um momento de dificuldade, mas estava na minha presença. Aguenta firme, porque ele foi, mas ele vai voltar. Se coloca de pé. Glória a Deus. Eu posso crer no amanhã. Antes eu não tinha esperança nenhuma. Antes nós éramos sem esperança, mas ele vive. Quem sabe Jesus quer viver em alguns corações aqui hoje. Quem sabe você entrou aqui que é a pedra do seu coração, mas remove a pedra nessa noite. Remove essa pedra nessa noite. Deixa Jesus entrar. Jesus é educado, ele bate na porta. Se você deixar ele entrar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você deixar Jesus entrar na sua vida. Pregador, mas eu tenho Jesus no meu coração. Mas não basta só ter Jesus no coração. Jesus quer muito mais além. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Eu estou esperando que breve ele vai voltar. Os anjos disseram: mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Por isso que você não pode desistir de servir a Deus. Por isso que você tem que estar no culto. Por isso que você tem que estar orando, lendo a Bíblia. Não desanimes diante das dificuldades, não. Não desanime diante das tribulações. Aguenta firme. Diga para o teu irmão: aguenta firme. Ainda que nós venhamos errar, ainda que nós venhamos falhar, mas aguenta firme. Ainda que venham as provações, porque as provações ela vem não para nos matar, mas ela vem para nos fortificar em Cristo Jesus. Quem sabe hoje você pensou assim: pregador, eu vim com o propósito de largar a cruz, mas hoje Jesus está dizendo: você não vai largar a sua cruz, você vai continuar. Mas eu não tenho mais força. Mas o Espírito Santo está aqui, vai te dar força, vai te ajudar. Porque Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Nós estamos de pé por causa da bondade e da misericórdia de Deus alcançado nas nossas vidas. Sabe por que você está aí ainda? Porque a bondade de Deus alcançou a tua vida. Sabe por que você está aí? Porque a mão de Deus ainda está sobre as nossas vidas. Se não fosse a mão de Deus, o inimigo já teria nos comido vivo. Se não fosse a mão de Deus, quem sabe, pregador, mas eu não tenho o que eu queria. Mas, meu irmão, às vezes você não tem o que você quer aqui nessa terra, mas entenda que existe algo lá no céu. Jesus, ele prometeu uma mansão para nós. Jesus prometeu uma casa para
para nós. Eu falei, Jesus, eu quero essa casa bem pertinho do trono, eu quero ficar bem pertinho do Senhor. Jesus, ele preparou. João, ele teve esse privilégio de ver. João, ele viu a cidade. João teve um privilégio que ninguém tem. Ele disse, eu vi a cidade. Meu irmão, há uma cidade esperando por nós. Há uma casa esperando por nós. Mas eu não consegui a minha casa própria aqui. Já está dizendo, eu já garanti a tua lá no céu. Fica tranquilo. Aqui eu ando na rua de barro para vir para o culto. Jesus está dizendo, lá as suas são como de ouro. Há um paraíso para nós. Há um céu. Eu vou repetir a igreja. Estou tudo arrepiado aqui. Deus está movendo o meu coração. Que entrou pessoas aqui pensando em desistir, voltar para trás. Entraram pessoas aqui cansadas. Eu não estou falando para pessoas não crentes apenas, mas eu estou falando para você, crente, que entrou aqui nessa noite cansado. Jesus está dizendo, hoje eu vou te ajudar nessa noite. Há um renovo de Deus descendo neste ambiente. Há uma força de Deus descendo sobre esse ambiente nessa noite. Deus vai te renovar com as forças. Em nome de Jesus, você não vai parar. O céu é para você também. Vamos orar a Deus. Você quer uma oração? Sai do seu lugar. Vem à frente, eu quero orar por você. Você que entrou cansado. Você que entrou nessa noite sem força. Você que entrou desacreditado de muitas coisas. Você que está numa prova, eu não sei a prova que você está passando. Eu não sei qual é a batalha que você está passando. Mas remova a pedra dessa noite da incredulidade. Remove a pedra dessa noite da incredulidade dessa noite. Promessa de Deus para a tua vida. Tem força de Deus para a tua vida nessa noite. Tem renovo de Deus para a tua vida nesta noite. Venha você que precisa de um milagre. Você que precisa de uma resposta. Você que nessa noite precisa de força de Deus para caminhar. Quem sabe você não tem a certeza da salvação, vem. Ele ressuscitou. Deixa Deus ressuscitar a tua fé. Deixa Jesus ressuscitar as suas forças. Receba a força de Deus nessa noite. Receba a força de Deus nessa noite. Ressuscita o meu sonho. Transforma a minha vida. Receba a força de Deus. Receba a força de Deus. Receba a força de Deus nessa noite. Receba a força de Deus nessa noite. Receba a cura de Deus. Receba o milagre de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, receba a restauração. Receba nesta noite a alegria. Receba nesta noite, Jesus de Nazaré está aqui. Jesus de Nazaré está libertando, quebrando algema, derrubando muralhas nesta noite. Em nome de Jesus, você vem para receber milagre. Você vem para receber nesta noite autoridade. Você vem para receber força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Yeah.
Nós oramos pelos teus filhos. Tu sabe a necessidade de cada um. Senhor, tu sabes, Senhor, muitas vezes na caminhada, a cruz, Senhor, se torna pesada. Senhor, durante a caminhada, Senhor, muitas vezes queremos desistir. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós chegamos, Senhor, sem força na tua casa. Mas nesta noite, Senhor, a tua palavra foi minha. Vinde a mim todos que estão cansados, e o Senhor vai aliviar. Senhor, nesta noite nós estamos diante da tua presença. Senhor, nesta noite renova as nossas forças, renova a força física, Senhor, renova a força espiritual, Senhor, renova a força sentimental, Senhor, renova as forças da tua igreja, renova nossas forças, Senhor, nos ajuda a caminhar, nos ajuda, Senhor, a estar na tua presença, porque, Senhor, nós acreditamos que o Senhor vive. Senhor, nós acreditamos que em breve a trombeta vai soar. Senhor, em breve o Senhor vai vir buscar a sua noiva. Que logo, Senhor, tudo aqui vai passar, Senhor. As coisas desta vida vai passar. Breve, Senhor, o Senhor virá. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos nesta noite. Ministramos a bênção, ministramos a vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o teu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, a vitória é sua, em nome de Jesus. Profetiza para a pessoa que está do teu lado, diga, irmão, a vitória é sua, em nome de Jesus. Eu sinto correntes caindo por terra aqui nessa noite. Batalha espiritual, correntes estão caindo por terra aqui. Quem sabe o inimigo achou que este culto não daria certo, mas Cristo ressuscitou. O poder está sobre ele, a autoridade está sobre ele, o nome que está acima de todos os nomes está sobre ele. E nesta noite Deus está quebrando muralhas, Deus está quebrando jugo, Deus está renovando força aqui. O diabo perdeu mais uma batalha, porque a marcha é da igreja, o triunfo é da igreja, a vitória é da igreja. Em nome de Jesus, você crê? Você pode jogar a mão para cima para adorar, você pode bater palma, você pode fazer barulho. Receba de Deus.